Fala meus amigos, bem-vindos ao canal Fatos e Histórias, aqui Professor Miguel. Olha só gente, uma pergunta que eu ouvia bastante dos meus alunos em sala de aula é: professor, quem foi o melhor presidente do Brasil ou o melhor governante, já que não teve apenas presidente, teve também imperadores, teve regentes, teve governadores gerais. Bom, dentre esse universo aí de gente corrupta, incompetente, nefasta que governou o nosso Brasil até o momento, é até um alento saber que algumas pessoas se destacaram, embora também tenham características negativas no governo deles, porque ninguém é perfeito afinal de contas, não é mesmo? Então, gente, eu separei 3 personagens aqui que, do meu ponto de vista particular, merecem aí uma atenção e respeito porque conseguiram realmente fazer a diferença naquele momento. Eu anotei aqui para não esquecer a data exata. Bom, entre 7 de abril de 1831 e 15 de novembro de 1889, o Brasil foi governado por Dom Pedro II. Ali pelos anos de 1870, quando Dom Pedro estava aí no auge do seu governo, o Brasil era um país respeitado internacionalmente. Inclusive, o Brasil teve um salto tecnológico nessa época, sendo um dos primeiros países do mundo a ter uma linha telefônica instalada. Dom Pedro era um amante aí das artes, da ciência, da tecnologia, além de ser um estudioso, falava vários idiomas fluentemente. Então, quando Dom Pedro II assumiu o governo do Brasil, ele encontrou um país fragmentado, quase se dividindo em pequenos países. Encontrou um país com escravidão, com série de problemas. Após quase 50 anos aí de governo, entregou o Brasil para os republicanos, representados aí por Deodoro da Fonseca, com a unidade territorial garantida, com a escravidão abolida e um país relativamente pacífico. Mas nem tudo é um mar de rosas. Dom Pedro também teve problemas. A Guerra do Paraguai foi uma situação que minou aí a imagem do Império. Não foi muito aceita. O Brasil gastou muito na Guerra do Paraguai e ela se arrastou aí por um período dramático. Bom, Dom Pedro ele foi um governante absolutamente diferente dos outros. Só para vocês terem ideia, quando Dom Pedro sofreu o golpe e foi exilado, ele não tinha dinheiro sequer para pagar a própria mudança. Então, o Senado aí chegou a votar de maneira emergencial ali uma certa dotação orçamentária para ajudar nas despesas do imperador. Isso porque ele ficou durante quase 50 anos e durante todo esse período ele nunca aceitou o reajuste de salário, gente. É isso mesmo. Quase 50 anos recebendo o mesmo salário. Então vocês imaginam que o salário ficou defasado, não é mesmo? Então, Dom Pedro saiu de cena, entraram os republicanos. Tem uma série de outras características, inclusive tem um videozinho top aí no canal falando sobre Dom Pedro. Bom, do período republicano nós tivemos mais alguns personagens que merecem atenção porque conseguiram fazer mudanças significativas. Bom, entre o dia 3 de novembro de 1930 e 29 de outubro de 1945, o Brasil foi governado por Getúlio Vargas. Aliás, Getúlio Vargas voltou a governar o Brasil entre o dia 31 de janeiro de 1951 e 24 de agosto de 1954, quando cometeu suicídio. Bom, Getúlio Vargas foi responsável aí por uma revolução nas relações entre os trabalhadores e os patrões. A famosa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho de 1943, que permanece em vigor até hoje, como garantia dos direitos dos trabalhadores, foi elaborada por Vargas. Então, antes de Vargas não existia lei trabalhista, não existia garantia dos trabalhadores desses moldes como existe hoje. Então, obviamente, Vargas conquistou o respeito e a admiração das camadas mais populares. E também uma outra criação muito importante do governo Vargas, que permanece até hoje, foi a Petrobras. Sem falar nas empresas de siderurgia, energia elétrica e tantos outros avanços da era Vargas. Mas Vargas também teve os seus erros.
Entre 1937 e 45, Vargas governou o Brasil de forma ditatorial e foi responsável, inclusive, por deportar pessoas para a Alemanha. Também teve perseguição aos judeus no Brasil em menor escala. E Vargas, então, acabou em 1945 saindo do poder de forma melancólica por meio de um golpe de Estado. E em 1954 cometeu o suicídio diante da situação aí que Vargas estava prestes a ser afastado do governo, gente. Um outro personagem que merece atenção, e eu gosto muito dele, foi o Juscelino Kubitschek, o famoso JK. Olha só, ele governou o Brasil entre 31 de janeiro de 1956 e 31 de janeiro de 1961. Gente, Juscelino com certeza foi um dos governantes mais ousados, audaciosos que o Brasil já teve. Construiu a nova capital do Brasil. Aliás, essa história aí da capital do Brasil tem um início muito legal, porque na Constituição, na primeira Constituição da República, já falava que a capital deveria ser transferida para o interior, porque naquela época considerava-se perigoso ter uma capital litorânea. Então, em um comício em Jataí, no estado de Goiás, um morador perguntou para Juscelino no comício se ele iria cumprir o que dizia na Constituição de transferir a capital. Juscelino não teve dúvidas, mandou um assessor colocar lá no plano de governo chamado Plano de Metas. A meta síntese, a última meta mais ousada, construir a nova capital. Inclusive, depois de eleito, na primeira viagem que Juscelino fez ao local onde seria a nova capital, um dos assessores disse: presidente, o senhor tem certeza que vai construir uma cidade aqui no meio do nada? Ele disse: não apenas tenho certeza, como vou entregar o governo para o meu sucessor na nova capital. E então, quando o governo de Juscelino estava caminhando para a fase final, Brasília ficou pronta. Jânio Quadros foi o primeiro presidente a tomar posse em Brasília. Que legal, hein, gente? Mas, como nem tudo é bom, durante o governo de Juscelino, na fase final, começou um problema que iria se arrastar pelos anos seguintes, que era a inflação. Isso porque o governo aumentou, expandiu aí a base monetária para poder construir Brasília. E para fazer uma série de outras medidas que pouca gente fala. Dentre elas, por exemplo, Juscelino praticamente dobrou a capacidade energética aí do Brasil, em termos de energia elétrica. Então, são medidas que transformaram o Brasil num país moderno, melhor para aquela época. Então, gente, o que você acha? Você concorda aí que esses três merecem destaque? Comente aí embaixo, coloque aí quem você acha que foi o melhor dos três, ou se tem algum outro que você acha que foi melhor, né? Tem gosto para tudo, tem gente que acha que a Dilma foi melhor, outros acham Collor, o Lula, por aí vai, todo mundo tem a sua opinião, nós vivemos num país democrático. Agora comente aí quem desses três você acha que foi o melhor, ou se tem algum outro que você acha aí que tenha se destacado. Eu agradeço a companhia de vocês, um forte abraço, até a próxima!